Certo, vamos falar sobre exposição. Simplificando, exposição é quão clara ou escura sua imagem está. Cada imagem é composta por 3 níveis: destaques, ou as áreas brilhantes, sombras, que são as áreas escuras, e os tons médios, que é meio que a área cinza intermediária. Ter uma imagem muito clara ou com destaques muito altos é o que chamamos de super exposta. Uma imagem que está muito escura ou com muitas sombras cria uma imagem subexposta. Idealmente você quer algo que esteja no meio termo. Uma boa mistura de sombras, tons médios e realces. Para fazer isso, temos que prestar atenção em algumas configurações diferentes. Embora a ordem particular dessas configurações não importe realmente, o que elas fazem importa. Então preste atenção. Ok, a primeira configuração é a velocidade do obturador. Por último, a velocidade do obturador controla o desfoque de movimento. A velocidade do obturador está diretamente relacionada à sua taxa de quadros, que discutiremos em outro vídeo mais tarde. A velocidade do obturador geralmente é representada por uma fração como 1/50, 1 VCL e assim por diante. A configuração ideal desse é para a velocidade do obturador é aproximadamente o dobro da taxa de quadros, ou mais próximo possível. Então, se estou filmando a 24 fps, a velocidade do obturador deve ser 148. Se eu estou filmando a 100 fps, eu deveria ajustar a velocidade do obturador para ser 1120. Isso faz sentido? Faz sentido. Nas próximas cenas, a câmera está ajustada para 24 quadros por segundo. A velocidade do obturador mais próxima do dobro, nesta câmera específica, é 150. Então, esta cena não parece muito ruim. Se a velocidade do obturador for mais lenta que o dobro da taxa de quadros, ou neste caso, 1/6, há muito desfoque de movimento que não parece bom de todo. Se a velocidade do obturador é mais rápida, então não há desfoque de movimento suficiente, fazendo as coisas parecerem muito trêmulas e não naturais. Agora, se você está intencionalmente ajustando a velocidade do obturador para criar uma certa aparência, fantástico. Se não, dobre a taxa de quadros e nunca mude. Próximo é a abertura. Abertura se refere ao tamanho do buraco na lente que permite a passagem de luz. Quanto maior o buraco, mais luz entra. Se for um buraco pequeno, não entra tanta luz pela lente. Você pode dizer o quão grande é a abertura. Olhando para o f-stop, f2.8 é, na verdade, uma abertura bastante grande, enquanto f11 não é tão grande. Eu sei que é meio estranho, mas você tem que olhar como uma fração. 1 sobre 2.8 é muito maior do que 1 sobre 11. Enquanto a abertura afeta o brilho e a escuridão da sua imagem, ela também afeta o que é chamado de profundidade de campo. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre profundidade de campo aqui, mas basicamente, quanto maior a abertura, mais desfocado pode parecer o fundo da sua imagem. Quanto menor a abertura, mais em foco o fundo pode parecer. Não há uma abertura específica ou recomendada que você deve usar. Tudo realmente depende do que você está querendo filmar. Então brinque com isso e veja o que você consegue. Finalmente, vamos falar sobre ISO. Você pode pensar em ISO como uma espécie de luz digital. Quanto maior o ISO, mais sensível o sensor de imagem é à luz, fazendo com que sua imagem pareça mais brilhante. Embora isso possa parecer uma coisa bastante boa, e certamente pode ser, a compensação não é nenhum nem outro. Quanto maior o ISO, mais grão é introduzido na sua imagem. Isso é especialmente notável ao filmar em situações de pouca luz. Então, aquela filmagem incrível que você fez à noite pode ter muito ruído, se você não ajustar suas configurações corretamente. Você só quer ter certeza de que seu ISO está tão baixo quanto possível, enquanto ainda mantém uma exposição adequada. Cada uma dessas configurações, velocidade do obturador, abertura e ISO, combinam-se para criar o que é referido como ajuste de exposição, triângulo. Eles todos trabalham juntos para produzir uma boa aparência, imagem exposta. Mas como você sabe que sua imagem está realmente bem exposta? Bem, existem várias maneiras de obter uma exposição correta. Alguns elas são melhores que outros, e alguns são um pouco mais complicados de entender. Então vamos falar sobre um bem básico, chamado medição de ponto. A medição pontual é basicamente medir a luz exatamente no centro da imagem. Isso vai te dar uma leitura no seu visor, mostrando se está superexposto, subexposto ou apenas certo. Por exemplo, se está me mostrando um mais 2.0. Então, isso está superexposto um pouco, e eu tenho que ajustar minha abertura ou ISO para chegar a zero. Lembre-se, eu não estou mudando minha velocidade do obturador. Se houver um menos 1.0, então está um pouco subexposto e preciso ajustar a abertura ou ISO. Ou eu também posso adicionar mais luz para chegar a zero. Então, quando você está ajustando sua exposição, coloque o centro do visor no seu assunto, olhe para o valor do medidor de ponto e ajuste as configurações de acordo. Puxa, isso foi muita informação. Então vamos recapitular. A exposição é composta por realces, tons médios e sombras. Nosso objetivo é equilibrar esses elementos para que a imagem não fique superexposta ou subexposta.
Fazemos isso ajustando algumas configurações diferentes. Configurações. A velocidade do obturador controla o desfoque de movimento. A regra geral é configurar para o dobro da taxa de quadros ou o mais próximo possível. Depois de fazer isso, nunca tente isso em casa. Mude isso. A abertura é o tamanho do buraco na lente. Embora uma maior abertura permita a entrada de mais luz e torne sua imagem mais brilhante, também afetará o desfoque do fundo. Uma abertura menor permitirá a entrada de menos luz, mas resultará em mais foco no fundo. Foco. ISO é como luz digital. Quanto maior o ISO, mais brilhante a imagem. Mas tenha cuidado, pois isso tornará suas imagens mais granuladas. Portanto, mantenha o ISO o mais baixo possível para obter a melhor aparência possível. Finalmente, ao fazer a medição de ponto, coloque o meio da tela no seu assunto e ajuste as configurações para obter o zero. É isso aí, pessoal. Uma introdução básica a alguns dos conceitos relacionados à exposição. Agora é a sua vez de sair e brincar com cada uma dessas configurações. Como sempre, se você tiver alguma dúvida, me avise. Passe.